Hay una palabra en la escritura que me impresionó. Existe uma palavra nas escrituras que me impressiona. Yo empecé a pensar en eso. E eu comecei a pensar nisso. El título del mensaje es La marca de Caín. O título da mensagem é A Marca de Caim. Y quiero que usted escuche esta frase, por favor. E eu quero que você me escute. Escute bem essa frase, por favor. Ten cuidado de lastimar a otros, Tenha cuidado ao machucar a outras. porque a Dios puede outros, revelarte a ti porque Deus pode te revelar lo que significa padecer. o que significa padecer. Dios puede revelarte lo que significa padecer Deus pode te revelar algo que se chama padecer si tú lastimas a otras personas. se você machuca outras pessoas. Pastor, eso es bíblico. Pastor, isso é bíblico? En Hechos capítulo 9, versículo 16, Em Atos capítulo 9, versículo 16, Dios habla acerca de Pablo Deus fala sobre Paulo y dice a él, e diz: a ele yo lo he escogido eu escolhi para revelarle para revelar lo que significa padecer. o que significa padecer. Por eso digo, ten cuidado de lastimar a otro, Por isso eu estou dizendo, tome cuidado antes de machucar a outras porque podría pessoas. recibir esa revelación. Porque você podia receber essa revelação. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de hoy Jesus, estamos delante de ti con temor y temblor, hoje Señor. nós estamos diante de Ti com temor e temblor, Pido toda tu Senhor. unción pastoral, Señor, Eu peço a Tua unção pastoral, para Senhor, ministrar de corazón a corazón a tu iglesia, para Señor. ministrar de coração a coração a Tua igreja, Pero yo te Senhor. pido que encarnes la palabra del Espíritu Santo en esta noche sobre Eu nosotros. peço, Senhor Deus, que a Tua palavra se encarne em nós, através do Teu Espírito Santo, Pido tu Senhor. presencia de una manera especial sobre nuestras vidas, Eu Señor. peço a Tua presença sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Llena-nos. Enche-nos. Háblanos. Fala, Senhor. Redargúyenos, exhórtanos, Exorta-nos, pero Senhor. levántanos como tus hijos. Mas Señor. levante-nos, Senhor, como Em os Teus nome de filhos. Jesus. Em nome de Jesus. Amén Amém. y amén. E amém. Hay una historia en la escritura, puede sentarse por favor, Pode sentar-se, por favor. Existe uma história nas Escrituras donde acontece algo increíble. onde acontece algo muito incrível. El capítulo es el capítulo 4 de Génesis, O capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. versículo 7. Dios habla con un hombre llamado Caín, Deus fala com um homem chamado Caim, porque Caín ha llenado su corazón de amargura. porque Caim encheu o seu coração de amargura. Ustedes conocen la historia de Caín y de Abel. Vocês conhecem a história de Caim e Abel? Hay un sentido acerca del perdón eterno que Dios manifiesta aquí. Existe um sentido do perdão eterno que Deus manifesta aqui. En el capítulo 4, versículo E 7, no capítulo 4, versículo 7, Dios le dice a Caín, Deus disse a Caim: Caín, Caim, ¿qué ha acontecido con tu corazón? o que aconteceu com teu coração? Si estuvieses haciendo el bien, Se você estivesse fazendo o bem, yo te levantaría. eu ia te levantar. Pero como estás haciendo el mal, Mas como você está fazendo o mal, el pecado está a la puerta. o pecado está aí na porta. Y no podrás enseñorearte del pecado. E você não vai poder se distanciar do pecado. Lo primero que Dios habla con Caín O primeiro que Deus fala com Caim, es para corregir el corazón de este hombre. o primeiro é para corrigir o coração deste homem. Dios está tratando de restaurar Deus está tratando de restaurar el corazón de este hombre. o coração deste En el homem. versículo 9, E no versículo 9, después que Caín ha matado a su hermano, depois que Caim matou seu irmão, Dios llega en la segunda oportunidad para él. Deus chega na segunda oportunidade para Le Caim da la oportunidad del arrepentimiento. e dá a oportunidade a Caim de um Le arrependimento pregunta, ¿dónde está tu hermano? e pergunta: onde está o teu Como irmão? si Dios ignorara lo que tú puedes hacer con tu hermano. Como que Deus pudesse ignorar aquilo que você fez com seu irmão. Y él responde ocultando su pecado. E ele respondeu ocultando, escondendo seu pecado. Señor, yo no lo sé. Senhor, eu não sei. Yo no soy el que cuida a mi hermano. Eu não sou o que cuida do meu irmão. Perdió la segunda oportunidad. Ele perdeu a segunda Y oportunidade. por tercera vez, E pela terceira en el vez, versículo 10, no versículo 10, Dios le da la tercera oportunidad a Caín. Deus dá a terceira oportunidade para Y Caim. entonces Dios le dice, Então Deus disse: ¿qué has hecho? o que fizestes? La voz de la sangre de tu hermano A voz do sangue do teu irmão está clamando a mí desde la tierra. clama da terra a mim. Es increíble encontrar en este hecho É incrível encontrar aqui nesse las feito tres oportunidades que Dios da para Caín. as três oportunidades que Deus dá para Caim. Y la última vez que Dios habla con E Caín, na última vez que Deus falou com Caim, él habla acerca del suceso de la sangre de Abel, ele fala sobre o sucesso do sangue de Abel. pero todavía no culpa a Caín. Mas ele ainda não ocupou a Caim. Es increíble. Isso é incrível. Mas después de esto, Mas depois disso, hay una marca que Caín recibe. existe uma marca que Caim recebe. Es la marca por haber cometido un pecado. É a marca pela qual porque ele
cometeu um Es la pecado. huella que tiene que llevar para el resto de su vida. É a marca que ele tem que levar pelo resto da sua vida. Escúcheme bien. Preste atenção. En este texto, Nesse texto, nosotros encontramos nós el encontramos sentido del perdón eterno. o sentido do perdão eterno. Por causa del pecado en el tiempo, Por causa do pecado no tempo, entonces Dios manifiesta su perdón eterno. então Deus manifesta o seu perdão Una eterno. cosa es el pecado en la eternidad Uma coisa é o pecado lá na y eternidade otra cosa es el pecado en el tiempo. e a outra coisa é o pecado no tempo. Es increíble que Dios crea el tiempo É incrível quando Deus cria o tempo como una estructura como uma estrutura para poder ministrar el perdón sobre el hombre que no es completamente correcto. para poder ministrar o perdão sobre o homem que não é completo. Dios crea un espacio para colocar al hombre dentro de ese espacio. Deus cria Al hombre. Deus cria o homem dentro de um espaço. Dios crea al hombre en Perdón. un espacio. Dios crea un espacio para el hombre, Deus cria um espaço para o homem, para colocar al hombre dentro de ese para espacio. colocar o homem dentro desse Ese espaço. espacio se llama tiempo. Esse espaço se chama tempo. Mas Dios es eterno. Mas Deus é eterno. Hay una diferencia entre el pecado eterno y el pecado en el tiempo. Existe uma diferença entre o pecado eterno e o pecado no tempo. Satanás y sus ángeles jamás podrán ser perdonados, Satanás e os seus anjos jamais vão poder ser perdoados. porque ellos no fueron creados dentro del tiempo. Porque eles não foram criados dentro do Ellos tempo. fueron creados dentro del espacio de la eternidad. Eles foram criados dentro do espaço da eternidade. Satanás fue creado antes de la creación. Satanás foi criado antes da La criação. creación angelical fue antes de la creación humana. A criação angelical foi uma criação antes da criação humana. Fue una creación antes de la creación del tiempo. Foi a criação antes da criação do tempo. Por eso el pecado que Satanás comete juntamente con sus ángeles, Por isso que o pecado que Satanás comete juntamente com seus él lo anjos, comete en el espacio de la eternidad. ele comete dentro do espaço da Mas eternidade. Dios muestra su amor y su misericordia, Mas Deus mostra o seu amor e a sua misericórdia, creando un espacio en el tiempo criando um espaço no tempo para poder perdonarnos a nosotros en el tiempo. para poder perdoar-nos aqui Un no pecado tempo. dentro de la eternidad Um pecado dentro da eternidade sería eterno seria y por lo eterno. tanto no podría ser perdonado. Então ele não poderia ser perdoado. Pero un pecado en el tiempo Mas um pecado dentro do tempo podría ser restaurado por lo eterno. poderia ser restaurado através do eterno. Dios nos muestra su amor Deus nos mostra o seu en amor, que creándonos imperfectos, que por mais que ele nos criou imperfeitos, entonces Él crea algo llamado perdón. então ele cria algo chamado perdão. Alguien decía, ¿por qué el hombre peca? Alguém dizia, por que o homem peca? ¿Por qué Dios crea el pecado para el hombre? Por que Deus criou o pecado para o ¿O homem? por qué Dios permite el pecado del hombre? Ou por que Deus permite o pecado no homem? El hombre está capacitado para pecar O homem está capacitado para pecar porque el hombre no es perfecto. porque o homem ele não é perfeito. Aunque Él fue creado a la imagen de Dios Por mais que ele foi criado à imagem de y a la Deus semejanza de e à Dios, semelhança de Deus, Él no es tan perfecto como Dios. ele não é tão perfeito como Dios Deus. no peca Deus não peca porque Dios es perfecto. porque Deus é Pero hay una perfeito. cosa que Dios no puede hacer. Mas existe uma coisa que Deus não pode Dios no fazer. puede crear otro Dios. Deus não pode criar outro Dios no Deus. puede crearse a sí mismo. Deus não pode criar a si Porque mesmo, si Él creara otro Dios, porque se ele criasse outro Deus, entonces Él ya no sería Dios. então ele já não seria Deus. Ya existiría otro Dios. Já existiria outro Deus. Pero ese Dios que existiría, Mas esse Deus que existiria, Él sería creado ele seria y por criado lo tanto no sería igual a Dios. e, portanto, ele não ia ser igual a Sin Deus. embargo, habría un conflicto acerca de la deidad. Mas existia um conflito na Trindade. Y como Dios no puede crear a un ser perfecto como Él, E como Deus não pode criar um ser perfeito como entonces ele, Dios creó al hombre dentro del tiempo. então Deus criou o homem dentro do El tempo. hombre que no era tan perfecto como Dios, O homem que não era tão perfeito como Deus, por el hecho de no ser tan perfecto como Dios, pelo fato dele não ser tão perfeito como Deus, en algún momento de su em historia, algum momento na sua história, Él pecaría. ele ia pecar. Por eso el hombre pecó, Por isso que o homem pecou. porque el hombre no era perfecto. Porque o homem não era Mas perfeito. Dios establece una restauración, Mas Deus estabelece uma Dios restauração, establece una restitución, Deus estabelece uma lo restituição. crea dentro del tiempo Ele cria o homem dentro do y tempo manifiesta su amor de esta manera e manifesta o seu amor dessa para maneira, poder perdonar al hombre imperfecto. para poder perdoar o homem imperfeito. Abel es un hombre Abel é um homem que tiene tres posibilidades que tem três para possibilidades ser perdonado por Dios. para ser perdoado por Deus. Caín. Perdão, Caim. Mas Caín Mas Caim recibe una marca. recebe uma Yo marca. quiero que consideremos, Eu quero que nós temos que considerar según algo, estos textos de la palabra, os textos da palavra, la característica de una persona estigmatizada, as características de uma pessoa estigmatizada, una marca que había recibido. uma marca que ela tinha Es un recebido. estigma.